8.000 angolanos morrem todos os anos devido a doenças originadas pelo consumo de tabaco. Cerimónia de transladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro decorreu na manhã de hoje. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquete conhece hoje as adversárias da fase final do AfroBasket 2025, a decorrer de 26 de julho a 3 de agosto, na Côte d'Ivoire. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Outra vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo ao Hoje Notícias, edição de quarta-feira. Mais de 500 pessoas foram atendidas no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. No período foi registrada uma morte por malária grave. Mais de 500 doentes foram atendidos no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. Destes pacientes, 12 foram considerados graves e cerca de 60 internados. A malária, AVC e complicações hepáticas crónicas foram as doenças mais registadas no período, segundo o diretor do Banco de Urgências. No global, tivemos, nessas últimas 72 horas, cerca de 532 doentes que vieram para aqui, dos quais 12 tiveram perfil de doentes emergentes. E podemos referir cerca de 56 internamentos. Bem, as patologias mais registradas, né, na área médica foram fundamentalmente a malária, né, com as suas diversas complicações, as diversas disfunções, os quadros de acidente vascular cerebral, fundamentalmente esse, e as complicações da doença hepática crônica. A nível da área cirúrgica, foram mais os casos de policontusos, né, alguns politraumatizados, e a celulite facial. Nas últimas 72 horas, um jovem de 17 anos perdeu a vida, vítima de complicações provocadas por malária grave. Nessas últimas 72 horas, temos referenciado, né, ou registrado a nível do serviço de urgência um óbito, que foi de um doente de 16 anos, uma malária com disfunção múltipla de órgãos. Comparativamente a igual período do ano passado, as urgências do Hospital Central do Lubango estiveram no último fim de semana mais movimentadas. Bem, podemos referir que em relação ao período anterior do ano passado, tivemos este final de semana um pouquinho mais agitado por conta desses diversos casos de doentes policontusos, né, que deram entrada para a área de cirurgia, mas foram situações que foram facilmente controladas pelas equipas a trabalhar nas urgências. O Ministério da Saúde comunica que nas últimas 24 horas foram notificados 297 casos de cólera, sendo 114 na província de Benguela, 55 na província do Kwanza Norte, 54 na província de Luanda, 32 na província de Malange, 10 na província do Benco, 10 na província do Namibe, 5 na província de Cabinda, 5 na província do Kwanza Sul, 5 na província da Huila, 5 na província do Zaire e 2 casos na província de Colibenco. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 óbitos, 4 na província de Luanda, 1 na província do Bengo e 1 na província do Zaire. Receberam alta 188 pessoas e atualmente estão internadas 1.327 pessoas com cólera. Os moradores da centralidade KK 5000, no município do Quilamba, mostram-se preocupados com a falta de água potável em alguns pontos da zona habitacional e, igualmente, pelos constantes problemas nos casos de cabo de alta tensão responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica à centralidade. Em Angola, apesar dos investimentos e progressos já registrados no setor da energia e água, cerca de 44% da população não tem acesso a uma fonte apropriada de água potável. Em conversa com a nossa equipa, os moradores Pedro Totti e Edson da Silva relatam que os problemas de acesso à água em alguns pontos da centralidade KK 5000 são frequentes. Acerca das preocupações, em primeiro lugar é sobre a água. Tem vezes que a água fica muito difícil de se
Tem vezes que a água fica muito difícil de se obter. Digo para as pessoas que vêm do outro lado, já que eles dependem, a maioria depende de cá, do KK. Organizar os sítios que não têm água, que precisam de águas, que para a gente não está se deslocado de um sítio para outro, à procura de água, tá vendo? Pelo menos aqui nesse lado do KK tem. Agora, se nós sair desse lado para outro lado, não tem. Outro problema levantado pelos munícipes está relacionado com a avaria dos cabos de alta tensão de energia elétrica, o que tem causado apagões. O estudante Pedro Totti recorda o momento em que ficaram às escuras durante 3 dias. Por vezes, não é? Tem por vezes que tem aqueles apagões que faz 2 dias. Eu acho que foi em fevereiro que teve esse apagão, teve eu acho 3 dias que ficava sem energia. Aqui no KK 3 dias, mas lá no outro lado fez 1 semana. Isso meio que fez um pequeno escândalo, principalmente aquelas pessoas que têm alguma coisa na geladeira, a arca, entre outros. Por sua vez, Edson da Silva fala da escassez de escolas públicas na centralidade e apela ao governo angolano para a resolução deste problema. Tem alguma escola, mas é privado, não é estatal, tá vendo? Então, se o governo apertar mais nessas coisas, assim a população fica mais tranquila e relaxada. Já Dona Paula, moradora do bairro 5 Fios, adjacente ao KK 5000, afirma que na zona falta quase tudo, principalmente emprego para a juventude. Tem que precisar escola, hospital, esquadra, mano? Essas coisas mesmo que é muito importante. Tipo nesse nosso bairro aqui, luz não tem. O chafariz tem só um único. Chafariz, olha boa de gente, hora de cartar água, luta. Então, essas coisas que está precisando no bairro para crescer. Sofrimento é demais, marido não tem emprego, as filhas não têm emprego, as mães, essa idade tem que ser uma sítio, tá mexendo um bocado para conseguir seu pão. O projeto KK 5000 está localizado em Luanda e contempla a construção de 5.000 apartamentos distribuídos por 188 edifícios. O Centro de Produção do Bilhete de Identidade emite diariamente 12.000 documentos que são distribuídos pelas 18 províncias do país. Atualmente, 21 províncias do país. Os dados foram avançados nesta terça-feira durante a visita ao centro de uma comissão interministerial. Com o objetivo de monitorar o funcionamento do Centro de Produção do Bilhete de Identidade, a sua infraestrutura técnica, bem como a capacidade operacional, a Comissão Interministerial para a Identificação dos Constrangimentos e Apresentação de Soluções para a Massificação do BI, coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Francisco de Almeida, realizou uma visita na instituição. Na ocasião, o coordenador adjunto, ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, declarou que pretendem desfazer a produção centralizada do BI. A grande fragilidade é fundamentalmente o constrangimento resultante da produção centralizada do bilhete. Nós vamos agora descentralizar esta produção. Em relação à diáspora, o que nós vamos fazer é, onde existirem de facto grande demanda, talvez colocarmos uma impressora. Mas neste momento o Centro de Produção de Bilhete de Identidade consegue atender a diáspora porque os pedidos, de regra geral, têm prioridade. Márcio Lopes avançou também que, com vista a aproximar os cidadãos dos serviços sociais e para atender a demanda, vão reativar os BUAPs. 326 municípios. E nós vamos contar com a estrutura dos BUAP também, que existem na maior parte dos municípios, nos 168 anteriores municípios existem. Nós vamos reativar estes serviços, vão trabalhar em colaboração com os nossos postos de identificação e a convicção que temos é que nós conseguiremos fazer chegar o bilhete às pessoas, porque a estratégia que nós vamos usar é resultado de um diagnóstico feito a todo o processo. O responsável pela área de Património e Administração, Vítor Domingos, informou que o Centro de Produção de Bilhete tem a capacidade para imprimir 20.000 por dia, mas atualmente imprimem 12.000. Foi instalado com uma capacidade de imprimir por dia 20.000 bilhetes.
Pronto, atualmente estamos com uma capacidade de 12 mil bilhetes dia. Esse centro é que recebe todos os dados recolhidos nos postos. Por sua vez, os postos recolhem os seus dados. Depois da recolha, esses dados são enviados aqui para o centro, onde passa para a área de análise. E depois da área de análise, verificar esses bilhetes, vão para a área de produção. Vítor Domingos disse também que Luanda lidera a lista de pedidos para emissão do BI. Ok. Bem, as mais solicitadas são Luanda em primeiro lugar, depois vem Benguela, vem Huila, Huambo, Cabinda também. 18 países que fazem a emissão do bilhete de identidade, 18 consulados. Nós, por exemplo, em Portugal estamos em Lisboa e no Porto, estamos em França, estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Esses já fazem, mas outros Alemanha. O novo Centro de Produção do Bilhete de Identidade, CPBI, situado no município de Quilamba, em Luanda, foi inaugurado a 8 de novembro pelo Presidente da República, João Lourenço. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Na capital do país, a data é saudada com um seminário que visa refletir o papel da propriedade intelectual em Angola. Segundo o Ministro da Cultura, Filipe Zau, que precedeu a abertura do evento, o momento de particular significado para o país, já que representa uma oportunidade ímpar para reafirmar o compromisso de Angola para com a valorização do conhecimento, muitas vezes expresso através das artes cênicas ou performativas, no caso interpretativas também, de forma criativa e inovadora. O titular da Cultura encorajou os fazedores da arte a assumirem um papel ativo para o fortalecimento e também esclarecimento do cidadão e, principalmente, a apostagem na inovação e na criação. A propriedade intelectual desempenha um papel essencial no desenvolvimento económico, científico, tecnológico e cultural das nações. Em Angola, este compromisso está consagrado na nossa Constituição, que reconhece a importância da proteção dos direitos de autor e da propriedade industrial como instrumentos fundamentais para o progresso social e o crescimento sustentável. A Lei nº 15/14, de 31 de julho, que regula os direitos de autor e conexos, e a Lei nº Artistas e Empresários, o reconhecimento e a proteção dos resultados da sua atividade intelectual. A sua implementação efetiva é um imperativo para a consolidação de uma economia baseada nos saberes e no talento, que, ao nível do setor cultural, ganha a sua maior expressão na literatura e nas artes. Nas artes, a exemplo da música, ainda se mantém incógnitos o nome de muitos dos compositores das canções. Estes quase nunca são publicamente divulgados. Nem sempre os artistas que interpretam as canções são os seus verdadeiros criadores. Sem visibilidade e sem reconhecimento público, os compositores deixam de cumprir com o papel social para o qual estão vocacionados e perdem muitas vezes o acesso aos direitos de autor que lhes são devidos, no contexto do direito ao respeito e à proteção da propriedade intelectual. Responsáveis e técnicos das direções municipais da Cultura e Turismo debateram na última terça-feira, aqui em Luanda, durante um encontro metodológico, estratégias que visam reforçar a atuação dos setores no contexto da inovação e também no contexto da nova divisão político-administrativa do país. O evento decorreu na cidade capital e reuniu responsáveis e técnicos dos diferentes municípios da província, assim como Teresa Mbuta, diretora provincial do Gabinete da Cultura e Turismo, que frisou que a ação visa assegurar uma gestão mais eficaz e coordenada das políticas culturais e turísticas a nível local. Primeiro, nos conhecermos,
Realizamos este encontro por conta da nova divisão político-administrativa de Luanda. Este, como disse muito bem o Dr. José Ochieng, é o primeiro encontro metodológico sobre cultura e turismo. Para capacitar os diretores que foram recentemente nomeados, estão nas funções desde janeiro. Nós estamos agora a terminar o mês de abril, ainda é muito pouco tempo, há muito que precisamos alinhar, precisamos dinamizar a cultura a nível da província de Luanda, precisamos dinamizar também e divulgar cada vez mais os nossos ativos turísticos. Luanda, parece que não, é daquelas províncias com as mais belas praias, não só do país, mas do mundo também, e nós precisamos ganhar com isso, precisamos tirar vantagem com isso. O vice-governador provincial para o setor político e social, Manuel Gonçalves, sublinhou que se espera que esta iniciativa metodológica contribua para a harmonização dos planos de ação municipais, promovendo uma atuação mais integrada e alinhada com as prioridades do governo provincial de Luanda. É um encontro metodológico de transmissão daquilo que é a coordenação de toda a área da cultura e do turismo, incluindo os municípios nas suas diversas áreas da cultura e do turismo, de maneiras a que se possa, dentro dos atos e os procedimentos, podermos ter as mesmas ações e os mesmos elementos de município para o outro município. Por sua vez, Jamila José, diretora do Gabinete Jurídico e Intercâmbio do Governo Provincial de Luanda, apelou aos colegas da administração pública a pautarem sempre pela imparcialidade, lembrando que os funcionários públicos devem ser os primeiros a cumprir e fazer cumprir a lei. Portanto, a posição de imparcialidade, por exemplo, a nossa posição de manter uma postura, não é, de tratar da mesma forma, com igualdade, com justiça, os particulares, os nossos administrados, deverá estar sempre ali assente. Contudo, a administração pública deverá tomar uma posição plena para que então o nosso ato final vá de encontro àquilo que é o princípio da prossecução do interesse público. O evento reuniu mais de 16 diretores municipais da cultura e turismo, na intenção de reforçar o compromisso do governo provincial de Luanda, de formas a garantir maior eficácia na implementação das políticas públicas dos referidos setores. 8.000 angolanos morrem todos os anos devido a doenças originadas pelo consumo de tabaco. Por isso, o governo pretende aumentar a taxa de tributação do tabaco. O dado é do Ministério da Saúde e foi avançado pela manhã num workshop sobre a tributação do tabaco em Angola, que junta especialistas da saúde e também da Administração Geral Tributária. O desenvolvimento deste assunto é com o jornalista Horácio Bapolo. Bapolo, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui em Luanda, onde acontece um workshop sobre tributação do tabaco em Angola. 8.000 angolanos morrem todos os anos em Angola devido a doenças originárias por consumo do tabaco. Estes dados foram avançados na abertura deste workshop pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto, durante a sua intervenção. Eu estou aqui com o Franco Martins, da Direção Nacional da Saúde Pública, que realiza este workshop. Dr. Franco Martins, muito boa tarde. Qual é o objetivo deste workshop que realizam hoje?
Muito boa tarde. Na verdade, este workshop sobre a reflexão ou a tributação do tabaco insere-se numa perspectiva da necessidade de encarar como um instrumento de promoção para a saúde, onde trazemos algumas sugestões e também criar espaço de diálogo para que, na base das sugestões que nós temos do ponto de vista de saúde pública, fazer uma revisão sobre as taxas de impostos que são tributados à comercialização do tabaco. Que revisão é que pretendem fazer sobre a taxa? As taxas, portanto, a revisão é sobretudo aumentar, não é? Porque consideramos que, pelo impacto que tem sobre a saúde pública, o que é praticado atualmente está desatualizado e, nesse contexto, urge a necessidade de um incremento, sobretudo para buscar um alinhamento ou a harmonização com as estratégias, portanto, com o que está vigente nas estratégias técnicas quadro da OMS. Atualmente cobra-se 10%. Quanto é que pretendem aumentar pela taxa do tabaco? Bem, para o revendedor se pretende que se revise para 70% a 75% e para então a saúde, portanto, sair de 1% para 10%. Ok. Quais são as causas e consequências que têm estado, quais são os problemas que têm estado a causar o tabaco, particularmente em Angola? Bem, como foi dito por Sua Excelência Sr. Secretário de Estado, e acredito que tomaram nota, e aqui vou repetir que são sobretudo doenças cancerígenas e também tem impactado sobretudo como um fator de risco adicional a doentes com hipertensão arterial e também a diabetes. Muito obrigado e boa continuação, Dr. Franco Martins, da Direção Nacional de Saúde Pública. Estão aqui neste workshop especialistas da saúde e também da Administração Geral Tributária, que vão discutir sobre o aumento da taxa da compra do tabaco. São esses os dados que podemos avançar por agora, sendo que outros detalhes nós voltaremos e prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Bapolo, boa tarde e obrigado por essa partilha. E vamos ao primeiro intervalo da edição de quarta-feira do Hoje Notícias. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta. A reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. E é para a Casa das Leis, onde vamos agora ao encontro do repórter Ernesto Jaime. Jaime, boa tarde. É consigo agora. Viva, boa tarde. Duas atividades parlamentares decorrem aqui na Assembleia Nacional. Está a 6ª reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional a decorrer. Há debates acesos, a apreciação e votação de propostas de leis, como é o caso da Lei Orgânica do Tribunal Supremo, que teve 178 votações a favor, nenhuma abstenção e contra. É importante frisar que discute-se nesta altura a proposta ou a alteração da Lei Orgânica sobre as eleições gerais, uma proposta apresentada pelo Executivo aqui na Assembleia Nacional para a votação, a apreciação e votação então na generalidade. Aqui está em causa, sobre esta proposta da alteração, está em causa cidadãos poderem votar sem o uso do cartão eleitoral, mas sim fazê-lo com o bilhete de identidade. Segundo o Executivo, o objetivo é então aumentar uma maior participação nas eleições gerais e evitar também o absentismo.
Ora, em paralelo a esta atividade que decorre, no caso, a sexta reunião extraordinária, acontece também a conferência dos presidentes dos parlamentos membros do Fórum Parlamentar da SERGEL, a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Os presidentes parlamentares vão discutindo questões voltadas à situação da República Democrática de Congo, olhar para aquilo que são os melhores caminhos, as melhores estratégias para poder então ter uma melhor resolução e se encontrar uma paz duradoura no leste da República Democrática do Congo. Nesta altura, são estes os dados, os detalhes que se pode avançar aqui nestas duas atividades parlamentares, conforme fizemos referência, que decorrem aqui na Assembleia Nacional. Um dia de bastante atividade e, obviamente, que outros detalhes destas duas atividades que decorrem aqui na Casa das Leis nós poderemos levar até aos telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. As imagens são de Josué Massuaco, Ernesto Jaime, a partir da Assembleia Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Obrigado por esta informação. Tomamos boa nota. Agora, atualidade esportiva. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquete conhece hoje as adversárias da fase final do Afrobasket 2025, a decorrer de 26 de julho a 3 de agosto, na Côte d'Ivoire. O sorteio acontece às 18 horas, em Abidjan. Serão sorteadas 12 seleções, distribuídas em 4 grupos, compostos por 4 seleções cada, em que os primeiros classificados dos respectivos grupos garantem o apuramento direto aos quartos de final. Angola está no pote 3, ao lado dos Camarões, República da Guiné e Moçambique. No pote 1 estão a Côte d'Ivoire, Nigéria, Senegal e Mali. No pote 2, Egito, Ruanda, Sudão do Sul e Uganda. Recordando que Angola tem 2 títulos conquistados em 2011 e 2013, o Senegal é a seleção mais titulada com 11 títulos. Ainda sobre o mundo esportivo, a Seleção Nacional Feminina de Futsal derrotou a Guiné por 5-2 no arranque da primeira edição do CAN, que acontece no Reino de Marrocos. O combinado nacional entrou bem no jogo e adiantou-se no placar no primeiro minuto da partida por intermédio da capitã Joyce, que joga como fixo. As comandadas de Nandinho do Rosário adormeceram no desafio e viram a Guiné a empatar o jogo no 6º minuto por intermédio de Souma. As angolanas corrigiram os erros e voltaram a balançar as redes da Guiné aos 12 minutos pela ala Lourdinha. Só dava Angola, Jamila Catumbela, ala que atua no Sporting de Portugal, fez o 3-1 para a Seleção Nacional, resultado com que os dois conjuntos foram ao intervalo. No reatar da partida, a Guiné voltou a marcar, desta vez por Bangurá, aos 12 minutos da segunda parte. Angola não baixava os braços e fez o 4º golo por Joyce, aos 17 minutos do segundo tempo. E o 5-2, numa tabelinha que começou com Bel, finalizada por Jamila aos 19 minutos da segunda parte. Com o triunfo, Angola comanda o Grupo B do CAN feminino que decorre em Marrocos com 3 pontos e volta a jogar nesta quinta-feira às 14 horas, diante do Egito. Ainda sobre o mundo esportivo, Luanda City prepara o duelo da jornada 26 do Girabola, em que vai enfrentar o Santa Rita. O treinador Rui Ortete garantiu que não tem medo de terceiros e que vão permanecer na primeira divisão. O Luanda City usou nesta terça-feira o espaço do Cantinho da Bola na centralidade do Quilamba, visando a sua deslocação à província do Ige. Rui Ortete, treinador principal dos Citizens, falando para o microfone da Rede Girassol. Em relação também aos nossos adversários diretos que vêm atrás de nós. Portanto, a equipa está extremamente motivada. Estamos a começar a semana de trabalho, mas a acreditar que iremos fazer um bom resultado frente ao Santa Rita. Não temos baixas, temos eventualmente algum jogador castigado, mas vamos ver mais à frente. Mas para já estamos todos operacionais para treinar. O timoneiro do Luanda City
mostrou-se seguro da permanência da sua equipa no principal campeonato de futebol do nosso país, o Girabola. Nós não nos sentimos pressionados, nós fazemos o nosso trabalho, nós sabemos que dependemos só de nós para continuarmos portanto, no Girabola. As equipas que vêm também atrás de nós têm jogos complicados. Os nossos jogos complicados já apanhámos as equipas todas da parte da frente da tabela. Portanto, acredito que para nós não vai ser fácil, para o adversário também não vai ser fácil, acreditando nós que se continuarmos com o trabalho que temos feito, com os jogos que temos feito, vamos claramente conseguir manter-nos na primeira divisão. Nesta sessão de treinos, notamos o regresso de 2 gambianos que estiveram na primeira volta do campeonato. Trata-se do defesa Alex Ndoye e do médio Ismaila, que poderão ser opção no próximo duelo. O jogo entre o Santa Rita de Cássia e o Luanda City será realizado no domingo às 15 horas. Aconteceu na manhã de hoje a cerimónia de transladação do corpo do Papa Francisco da capela de residência de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde se realizará o velório de 3 dias aberto ao público. O cardeal Kevin Farrell, que comandou a administração do Vaticano até que seja eleito o novo Papa, presidiu a cerimónia solene na capela da residência de Santa Marta, onde Papa Francisco vivia. Um coro cantava enquanto cardeais, com as suas batinas e capas vermelhas, rezavam. O caixão de Papa Francisco estava ladeado por 4 guardas suíços em posição de sentido. Do lado de fora, os padres que transportavam longas velas esperaram para liderar a procissão com os guardas suíços ao seu lado até a Basílica. Os sinos tocaram enquanto ocorreu a transladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro para o velório público. Francisco foi levado pela primeira vez na residência de Santa Marta, num velório privado, os residentes do Vaticano e a Casa Papal. Imagens divulgadas pelo Vaticano nesta terça-feira mostraram Francisco deitado num caixão aberto, usando a tradicional mitra branca e vestes vermelhas, com as mãos cruzadas sobre um rosário. Uma vez dentro da Basílica, o seu caixão não foi colocado num esquife elevado, como foi o caso dos papas anteriores, mas colocados no altar principal da Basílica do século XVI, virado para os bancos. São esperados vários chefes de Estado e de Governo para o funeral de Francisco, que acontece no sábado, na Praça de São Pedro. Mas os 3 dias de velório são, em grande parte, para que os católicos comuns possam lamentar a morte do Papa de 88 anos, que morreu na segunda-feira após sofrer um acidente vascular cerebral. Assim como acabamos de ver, o funeral do Papa Francisco, que morreu vítima de acidente vascular, está agendado para sábado. O anúncio foi feito pelo Vaticano e, nesta altura, ganha corpo o processo de escolha do sucessor, a quem caberá definir o rumo a ser seguido pela Igreja Católica. Depois do funeral do Papa, o próximo grande evento da Santa Sé será a escolha do novo líder da Igreja Católica. A eleição acontece durante um conclave papal, onde os cardeais votarão para a escolha do Sumo Pontífice. Dos atuais 252 cardeais existentes no mundo, apenas 135 podem votar. No entanto, importa referir que só os cardeais com menos de 80 anos votam. Angola não estará representada no conclave papal, por não ter atualmente nenhum cardeal, depois das mortes no ano passado dos únicos 2 da história do país. No entanto, mesmo que estivessem vivos, não votariam para a eleição do novo Papa, pois Dom Alexandre do Nascimento e Dom Eugênio del Corso estariam com 99 e 85 anos, respectivamente. Dos atuais 135 cardeais eleitores, 108 foram nomeados pelo Papa Francisco. A expectativa é grande em torno da eleição de um novo Papa, pois fica no ar a curiosidade sobre que sumo pontífice a Igreja terá nos próximos tempos. Um mais progressista, diga-se da linhagem de Francisco, ou um mais conservador? A resposta apenas depois da votação, que acontece em menos de um mês. Enquanto se espera pela votação, aguarda-se pelo enclave papal, que pode ser histórico. Afinal, dele pode sair o primeiro Papa negro da história da Igreja Católica. Entre os apontados pelo site especializado, o Colégio dos Cardeais, estão 3 africanos. Cardeal Fridolin Ambongo Bessungo, de 65 anos, da República Democrática do Congo.
Robert Sara, de 79 anos, da Guiné, e o cardeal Stephen Brislin, de 68 anos, da África do Sul. No entanto, fala-se ainda em Peter Turkson, de 77 anos, nascido no Ghana. O site do Colégio dos Cardeais aponta outros papáveis, sendo 12 da Europa, 4 da Ásia, 2 da América do Norte e 1 da América do Sul. Convido-lhe para mais um intervalo, voltamos logo a seguir e volte connosco também. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo a uma das opções de planos urbanísticos para as sedes das novas províncias, no quadro da nova divisão político-administrativa do país. Na ocasião, o ministro do setor garantiu que ainda este ano será lançado o mapa definitivo dos limites territoriais das novas províncias. Os procedimentos administrativos urbanísticos a serem implementados nas províncias do Kwando, Icolibengo e Mochico-Leste foram abordados nesta terça-feira, em Luanda. Na ocasião, o governador do Kwando, Luciano de Amaral, declarou que para o desenvolvimento da província que dirige, a prioridade deve começar com as infraestruturas rodoviárias, porque de Cuito a Mavinga são 12 horas de estrada. As estradas fazem falta e são necessárias. Por exemplo, do Cuito a Navala a Mavinga são 220 quilômetros e nós fazemos esse trajeto em 10, 12 horas de marcha. Portanto, saindo de Mavinga para o Rivungo, que é o município que fica na fronteira com a Zâmbia, e também são 213 quilômetros, fazemos o mesmo tempo. Sem falarmos se tivermos que ir para o sul, para a fronteira com a Namíbia, que são 20, 22 horas. Portanto, as estradas para nós são cruciais. Nesta terça-feira, o Ministério da Administração do Território realizou um workshop com o tema Validação das opções de planos urbanísticos para as sedes das novas províncias. O evento enquadra-se no âmbito dos trabalhos em curso para a materialização da nova divisão político-administrativa que estabelece a criação de infraestruturas essenciais e organização de novos territórios. Na ocasião, o governador do Icolibengo, Auxílio Jacob, avançou que estão localizados num ponto estratégico para fomentar a produção nacional. Queremos transformar aquela província num verdadeiro celeiro para alimentar Luanda e não só. E por isso é que propusemos aqui nessa apresentação a criação de uma base logística, onde vão poder se encaminhar todos os produtos produzidos a norte da Angola, nas províncias de Malange, Kwanza Norte, a província do Zaire, todos os produtos produzidos no leste, como o Sabo, Mochico e Alunda Sul, estão a ser potenciais produtores de mandioca. A questão relacionada com o centro-sul, por via da estrada do Dondo, estamos a falar de produção do Ambo, do Bié, vai tudo parar em Colibengo, porque é a porta de entrada. E então nós estamos ali localizados numa zona estratégica que permite absorver toda a produção e escoar para os grandes mercados. Já o governador do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos, fala da importância deste encontro. A definir prioridades naquilo que são as necessidades primárias para o desenvolvimento da província do Mochico-Leste. Eu me refiro concretamente a infraestruturas que têm a ver com as vias de acesso, complexos administrativos e residenciais e aqueles equipamentos muito fundamentais para a vida em sociedade, como a questão dos hospitais e de escolas. Com vista de limitar as fronteiras, o ministro da Administração do Território, Dionísio do Amaral, avançou que o processo de fixação dos marcos fronteiriços vão ser apresentados ainda neste ano. Não há qualquer possibilidade de haver conflitos de competências, portanto, governativa entre as províncias. O que nós deveremos talvez fazer é acelerar o processo de fixação dos marcos fronteiriços das províncias, é um trabalho que está em curso, mas também os marcos intermunicipais que as administrações municipais deverão implantar. O que nós estamos a fazer também no quadro do processo de reorganização administrativa é tratar da correção dos erros topológicos, ou seja, são erros que no plano da elaboração depois dos mapas acabam por apresentar algumas sobreposições entre os territórios. Por isso é que por essa altura o Ministério da Administração do Território ainda não publicou formalmente
o novo mapa de Angola. Após o encontro à porta fechada entre o Ministério do MAT, governadores, administradores e técnicos do MAT concluíram que numa primeira fase as infraestruturas em Mavinga e Kazombo vão ser partilhadas, contemplando todos os serviços públicos. Mais de 1000 vagas de emprego estarão disponíveis até o término do ano de 2025 para ingresso de candidatos à função pública. Estas informações foram avançadas hoje pelo Instituto de Modernização Administrativa e a INAP, que são os gestores dos concursos públicos. O nosso colega Mandela Silva tem mais dados. Mandela, boa tarde. É consigo agora. Ora viva, boa tarde e boa tarde extensivo ao vasto auditório da rede Girassol. Mais de 1000 vagas estão previstas para o ingresso a várias instituições do Estado que serão disponibilizadas então para cidadãos que queiram entrar ou ingressar a essas instituições. Mas para mais informações sobre o assunto, vamos então ouvir as declarações de um representante do INAP, que o Dr. Luciano Domingos. O que se pretendeu era efetivamente garantir a maior objetividade, a imparcialidade, a racionalização dos recursos, dos custos inerentes à realização dos concursos públicos, a transparência, a celeridade do processo e também a inclusão da sociedade civil na participação, ou seja, na realização dos concursos públicos. Portanto, é preciso que se diga que os concursos públicos realizados pela INAP são geridos por um corpo de júri e a composição do corpo de júri é efetivamente integrada, tanto os membros da sociedade civil. Neste quesito, em 2024, foram, portanto, abertos 4 concursos públicos, nomeadamente o concurso público da Agência de Proteção de Dados, APT, concurso público para a Agência de Investimento Privado e Promoção de Exportações, AIPEX, o concurso público para o Ministério da Agricultura e Floresta, Minagrif, e o concurso público para o Instituto de Desenvolvimento Florestal, IDF. O concurso público da Agência de Proteção de Dados, com 35 vagas disponibilizadas em diversas especialidades, está concluído. O relatório final foi submetido à Presidente do Conselho de Administração da INAP e foi efetivamente homologado. Já se realizou a cerimônia da outorga, que aconteceu no dia 21 de fevereiro do ano em curso. Relativamente ao concurso público do Ministério da Agricultura e Floresta, com 442 vagas em diversas especialidades, está em fase de conclusão. O relatório da Comissão de Júri foi igualmente homologado pela Presidente do Conselho de Administração. E a cerimônia da outorga está prevista para dia 9 de maio de 2025. Contudo, a Comissão de Júri trabalha para resolver algumas ocorrências resultantes de preenchimento de posições que ficaram em aberto em função dos candidatos admitidos em mais de uma especialidade. Preenchimento de posições que ficaram em aberto em função da desistência dos candidatos admitidos, mas que não aceitaram deslocar-se em outras províncias. Aqui é preciso sublinhar o seguinte: quando nós realizamos os concursos públicos, existem efetivamente vagas disponibilizadas em várias províncias e os candidatos devem efetivamente concorrer para essas vagas. Acontece em várias ocasiões que as vagas que foram disponibilizadas a nível das províncias não foram efetivamente preenchidas. Ouvíamos o Dr. Luciano Domingos, que falava então sobre as vagas que serão disponibilizadas durante o ano de 2025, que serão acima de 1000,
para cidadãos nacionais ou estrangeiros, ou que vivam no estrangeiro, que queiram então solicitar uma vaga de acesso às instituições do Estado. De recordar então que neste momento já estão abertas vagas para o ingresso às instituições do Estado, como a área do Ministério dos Transportes, a Educação, a Juventude, Desporto e o Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto. Para mais informações, o candidato que queira então ingressar ao Estado deve fazer a sua candidatura ao site do ENAP. No momento, então, o apontamento possível que podemos fazer desta atividade que está a decorrer aqui nas instalações da ENAP. Boa tarde. Obrigado, Mandela. Tomamos boa nota. E vamos seguir por aqui. O papel da juventude cristã na consolidação da paz e no desenvolvimento do país foi o tema de uma conferência que juntou aqui em Luanda mais de 150 jovens. O evento de reflexão teve lugar no auditório da Universidade Católica de Angola. A juventude do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola está engajada em manter a paz conquistada há 23 anos, bem como na preservação dos valores morais e no fortalecimento da identidade nacional alinhados aos princípios cristãos. A diretora-geral da Juventude do SICA falou deste projeto desenvolvido desde 2016. É um projeto da Juventude do SICA que desde 2016, por ocasião do Dia da Paz, nós temos estado a refletir sobre o contributo da juventude na manutenção da paz e também no desenvolvimento do país. E este ano, estando a celebrar 50 anos de independência e termos celebrado 23 anos de paz, decidimos assentar os jovens cristãos que compõem as igrejas membros do SICA, jovens dos partidos políticos com assento no Parlamento, jovens das organizações da sociedade civil e também ONGs, para podermos refletir sobre a contribuição da juventude na manutenção da paz, passados 23 anos, que contributo é que a juventude deu, tem estado a dar e deve dar para que Angola seja um país em que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade em todas as esferas. Os desafios que os jovens enfrentam foi também evidenciado, destacando os problemas sociais. Há tempos falávamos no primeiro painel do conceito que cada um vai trazer para o que é paz para si. Muitos são os jovens que se calhar já estão realizados, mas nós continuamos aqui a advogar o básico, não é? Os jovens membros da igreja são parte da sociedade, aliás, são eles que realmente constituem a sociedade e olham para aquilo que são as oportunidades de emprego, de formação, habitação. São, na verdade, ainda preocupações que talvez poderíamos aqui ver ultrapassadas. A Igreja tem trabalhado para manter a paz, que muito custou a ser conquistada, com palestras que direcionam os jovens para a criação de empregos e formações acadêmicas. A Sociedade de Jovens da IECA tem estado a desenvolver ações formativas junto dos seus jovens. Nós, implantados em todo o país, temos estado a desenvolver formações técnicas que visam ajudar os jovens a começar com as suas ações, a ter particularmente o primeiro emprego e também fazer uma assistência contínua, de modo que esta tenha um efeito dominó, onde cada um que for sendo beneficiário vai ajudar os outros a também a desenvolver as suas ações e de modo que as ações sejam reprodutivas a outros jovens. O secretário-geral do SICA, reverendo Vladimir Agostinho, disse que este encontro é importante para o despertar da sociedade e para que a próxima geração encontre Angola enraizada no amor. No contexto em que vivemos hoje, de uma paz que é o calar das armas, e a Igreja continua a trabalhar arduamente para ajudar na consolidação da reconciliação nacional, nós reunimos hoje os jovens para este despertar. Primeiro, olhar para o passado e incentivar os jovens a perceberem que nós precisamos fazer a nossa história para que as próximas gerações encontrem uma Angola enraizada no amor, uma Angola enraizada na tolerância e acima de tudo,
trabalhar para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Refletir sobre o papel da juventude cristã na consolidação da paz e no desenvolvimento do país foi o tema da conferência que juntou mais de 150 jovens no auditório da Universidade Católica em Luanda nesta terça-feira. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.